Eu vou aproveitar que eu tô sozinha em casa. Na verdade, era pra eu estar fazendo janta, mas como meu tempo está muito curto, eu vou aproveitar pra abrir esse vlog. Eu preciso conversar rapidinho com vocês, porque já no começo desse livro, já me marcou, já me emocionou. Vamos falar com vocês neste vídeo sobre Eu Que Chorei Este Mar, do autor Edis Henrique Pérez. Esse livro eu recebi em parceria com a editora Mondrum. E hoje eu reforcei em outros vídeos, eu vou mencionar aqui de novo o quanto os livros dessa editora estão me impressionando. Isso aqui se trata de um livro de contos, tem 22 contos. Um livro que fala sobre relações, afeto, angústia, e caso você se interessa por ler esse livro, dê uma consultada antes, porque ele vai despertar gatilhos. Ele é um livro doloroso. O primeiro conto, que é o título do livro, Eu Que Chorei Este Mar, já me pegou, já me deu uma rasteira. Eu tava lendo ele no ônibus, gente, eu só queria fechar ele e, sabe, deitar em posição fetal e refletir sobre a história. Vou falar sobre o primeiro conto, que foi o que primeiro que me marcou até agora. É um livro que você tem que ler, sabe, devagar. Não dá pra você ler numa sentada, apesar das leituras serem rápidas, dos contos, né? Ele ser um livro rápido de ser lido. Ele tem uma carga emocional muito grande, muito profunda. Já percebi isso nos 4 contos que eu li. Você vai querer pensar, sabe? Você vai querer refletir sobre cada história. E o primeiro que me marcou até agora, que foi Eu Que Chorei Este Mar, teve 2 que me marcou. Foi esse e o terceiro, que se chama Lasanha para Jantar. O primeiro conta a história de uma família, um casal e um menininho. E esse casal, assim, na verdade, tanto a mãe quanto o filho sofrem abuso do pai. Abuso, assim, de espancamento, abuso psicológico. E esse menino, ele tem um sonho de conhecer o mar. E ele fala sobre o pai dele é extremamente ignorante, o pai dele bebe, o pai dele é viciado em jogo de futebol, de assistir, né? E fala, ai, que sonho que nada de conhecer o mar, você tem mais, procurar mais o que fazer do que ficar procurando, sabe? Esses tipos de sonhos. Aí tem uma cena, assim, especial que a mãe, assim, que o menino tava chorando, e a mãe pegou um potinho, assim, colheu as lágrimas dele e fez ele beber as lágrimas. Ele, assim, a princípio ele estranhou, mas ele acabou bebendo. E ela falou assim, acho que eu marquei essa parte, deixa eu ler pra vocês, pra ficar mais fácil, que eu fico tão emocionada que eu não consigo explicar. Ela falou assim, vê, elas são salgadas, as lágrimas. É porque o mar também vive dentro da gente. Eu fiquei com medo no final, quando a história foi avançando, sabe? Eu confesso que eu tava lendo e falei, ai gente, não acredito que vai se caminhar pra isso. Assim, não que foi um final satisfatório, foi e não foi ao mesmo tempo, mas foi um final triste. Dá vontade de sentar e chorar. Realmente, esse conto me marcou demais. Ai, gente, já falei pra vocês, depois que eu virei mãe, virei uma manteiga derretida, não era assim, né? Pra quem tá mais tempo no canal sabe que eu era uma antes, agora eu sou outra. Eu não chorava com livros, mas hoje em dia eu posso vir a chorar, sabe? As histórias estão me emocionando demais. E o segundo conto, que é, como é que eu falei? Lasanha para o Jantar? Lasanha para Jantar. Conta a história de uma senhora, que ela é viúva, e ela acorda num dia super animado, uma quarta-feira, né? Super animada, né? Pra fazer as coisas do dia dela e tal. E ela tem o sentimento, uma intuição de que a filha dela vai visitar ela. A filha com o genro e os filhos, os netos, né? Então ela acorda toda animada pra ir no mercado, comprar as coisas pra preparar uma lasanha. Então ela acaba encontrando uma amiga nesse caminho, que é a Neide. E esse encontro já muda um pouco a perspectiva do dia dela. Eu vou falar só isso, porque depois o livro vai ganhando outro tom melancólico, o conto, né, assim como o primeiro. O livro tá sendo incrível, sabe? Eu vou vir nos próximos tapes falar mais de alguns contos que eu tenho gostado, destacado, mas eu já indico pra vocês, com aquele aviso, né, sobre os gatilhos, mas eu já indico, gente. Dê uma olhada no catálogo da Mondrum, porque, olha, os livros deles não deixam a desejar. Quero ler todo o catálogo deles, gente, eu quero, porque os livros são muito bons. Enfim, já volto fazer janta pro Mikael, pra minha filha que daqui a pouco estão aí. Depois eu volto pra comer mais o livro com vocês. São quase 10 horas da noite, por isso que eu estou com esse cabelo voado, porque eu lavei ele, tô pálida, assim, sem maquiagem, mas eu preciso atualizar este e outros vlogs, gente, tô acumulando tantos vlogs pra atualizar, porque assim, eu vou lendo vários livros ao mesmo tempo, né, na verdade eu tô adiantando algumas leituras atrasadas, não tô com tantas leituras novas, então eu tô meio acumulada nos vlogs de atualizações.
Ver se eu consigo atualizar pelo menos 2, já vai ter que estar piscando. Se eu conseguir pelo menos atualizar esse, eu já consigo finalizar a leitura, que eu acho que eu já vou finalizar de uma vez. Em 2 sentadas, eu já li praticamente metade dos livros, acho que um pouquinho mais. Mas eu preciso de atualizar, né? Sim, eu li mais alguns contos e eu favoritei mais 2. Eu gostaria de falar dos 2 aqui, mas como são os que eu mais gostei, eu vou falar... Eu não sei nem qual falar primeiro. Vou falar um que eu contei pro Mikael, que se chama... deixa eu achar o título aqui. Primeiras Chuvas de Outono. Primeiras Chuvas de Outono. Vai aparecer? Focar. Primeiras Chuvas de Outono. Assim, o pai chega em casa com presentes pra menininha e pra esposa. A menininha queria muito um livro, uma HQ, e ele apresenteia, né, a última edição, o último volume de uma série. Ele dá um colar de pérolas pra esposa. Ele fala pra filha assim, ó, lê devagar, porque assim, o papai não vai poder comprar livro tão cedo pra você, então lê com calma, pra você saborear. E dá o colar de pérolas pra esposa também. E ela fala, mas não precisava, não sei o que, esse colar é caro, né? Ele fala pra ela assim, sei, porque eu não vou conseguir te dar um presente tão cedo. Ela fica meio assim, por quê, né? Aí eles mandam a menina ir pro quarto, lá ler o livro, aí a menina acaba ouvindo escondidinha a conversa. Resumindo, o pai tinha sido demitido, então ele presenteou a filha e a esposa, porque não sabia quando realmente poderia presenteá-las novamente. E a partir daí, ele começa a fazer alguns bicos, porque ele tá desempregado, alguns bicos pra tentar pagar as contas, né, diárias que eles gastam, as contas da casa. Mas assim, passa por uma situação difícil, tem um momento até que a esposa fala, vamos vender esse colar, né, que dá pra gente quitar algumas contas. E ele, não, isso é um presente seu, não vai vender o colar, não. Então ele vive a base de bicos, mas não tá suprindo. Então ele começa a ficar muito chateado, muito arrasado. Eu penso assim, não se alimenta direito, não tá bem, ele começa a ficar doente. Então ele pega uma gripe muito forte, fica acamado. Tanto a esposa quanto a filhinha, a gente acompanha a história pelo ponto de vista da filhinha. Ela fica muito preocupada, tipo, pai, né, ele tá muito gripado. Resumi bastante, ele vai parar no hospital. A princípio, somente a esposa vai visitar ele, a filhinha não. Até que chega um momento, um ponto alto da história, que a esposa leva a filhinha pra ir visitá-lo. E ela fala assim, papai, quando você vai voltar pra casa? Eu tô com saudade, né, pra você ler HQ comigo. Porque ele tinha costume, assim, principalmente quando ele tava desempregado, ele lia com ela, né, os livros, antes de dormir. Ele, papai vai voltar nas primeiras chuvas de outono. Sabe? Ela, tá bom, volta pra casa. E o que acontece? Desconfiando ou não vou contar o desfecho pra vocês, gente. Um dos contos que me marcou, sabe? Achei muito forte, muito tocante. Vocês podem até desconfiar pelo título, pelo que vai acontecer, mas eu vou deixar pra vocês conferirem em detalhes. E essas histórias tão me emocionando. Estou cada vez mais apaixonada, mais envolvida, mais encantada com os livros da editora Mondru. Que incrível, sabe? Que livros reais, que livros dolorosos são. Sim, a maioria dos livros, acho que todos que eu tenho lido até agora, não tem nenhum que não, sabe, de certa parte trazem gatilhos, são livros dolorosos, são histórias dolorosas, mas eu acho que, não sei, é bom a gente ler pra poder refletir, pra gente poder dar um pouco mais de valor, sabe, a quem tá do nosso lado, a nossas famílias, enfim, eu acho que são leituras importantes. Queria que todos vocês lessem pra gente conversar e vocês sentirem. Mas é assim, aquela questão, cada um sabe de sua vida, do que passa, então, dependendo da história, não pode fazer bem, né? Vamos dizer assim. Enfim, fica a indicação, eu vou ler mais, eu vou finalizar e depois eu vou passar meu feedback final, passar um pouco mais os meus contos preferidos, mas, gente, eu tô amando esse livro. Eu acho que na próxima sentada, e 2 sentadas é metade, a próxima sentada, com certeza que eu termino. Já volto pra finalizar pra vocês. Terminei Eu Que Chorei Este Mar. Gente, já se tornou um dos favoritos do ano. Eu favoritei 5 contos nesse livro, mas mesmo assim outros contos também têm me marcado. Como eu tenho falado com vocês nos outros tapes, as histórias que têm me marcado até então foram histórias familiares, principalmente de pais, mães e filhos, né? Mas o livro, ele não aborda somente esse tipo de história de grau de parentesco, mas ele aborda sentimentos de modo geral. Para vocês terem um exemplo, eu li um conto aqui
em que trata sobre falta de aceitação consigo mesmo. O personagem não está contente com o peso dele, ele tem uma compulsão alimentar muito grande, ele não consegue se controlar, ele recebe a visita da mãe dele, e a cena final desse conto, o final é aberto, então fica naquele desespero sem saber o que aconteceu, porque está dentro da mente do personagem aquele sentimento de opressão preso naquele corpo que ele não consegue controlar tanto o sentimento quanto a compulsão física alimentar. Então esse livro, ele aborda os sentimentos mais dolorosos, mais difíceis de lidar. É muito complicado, sabe, falar desse livro de uma forma geral. Se você perguntar pra mim, gente, sobre o que fala esse livro? É difícil de expressar, sabe? É um livro que ele trata dos sentimentos de casos, de histórias reais. Eu falei que eu me identifiquei com a história principalmente de pai, mãe e filho, pela situação que eu tô passando recentemente, né? Depois que eu tive a Mari, ainda tudo muito novo, por mais que minha filha já tenha 2 anos, é difícil de se acostumar. Ainda até hoje é tudo muito novo, né? Cada pessoa que for ler, que for pegar esse livro, vai se identificar com alguma história, com algum conto, vai falar com você de alguma forma, de acordo com a experiência de vida, com os receios, com as dores, se tiver traumas. É um livro que sim, ele pode despertar muitos gatilhos, porque ele trata muitos temas, depressão, perda, luto, enfim, gente, muitos temas pesados, sabe, contado de forma bem sentimental, bem delicada. Então tem que estar um pouco firme para poder ler, porque abala, fere, dói. Essa leitura, ela vai dar uma arranhada na cicatriz, sabe, na ferida, pra dizer a verdade. Eu indico, mas com essas ressalvas, com muito cuidado. É uma leitura que vale muito a pena, sabe, que faz a gente refletir em todos os contos. Mas tem os contos que eu não tenho favoritado, dá pra extrair alguma coisa, sabe, de cada conto, de cada história. E eu amei. Eu vi que a editora postou, a editora não, o canal dos responsáveis pela editora, postou outro livro, eu esqueci o título agora, mas postou um vídeo curto lá aqui no YouTube e eu me interessei. Também é um livro que eu quero muito ler. Se eu tiver oportunidade, eu quero ler no futuro e vir falar e trazer pra vocês. Enfim, olha, já se tornou uma das minhas editoras favoritas. Vou deixar aqui o link de compras caso vocês tenham se interessado, minhas redes sociais para vocês me seguirem por lá, saber o que eu estou lendo, projeto de leitura. Eu aguardo vocês para conversar aqui embaixo e até o próximo vídeo.